Good evening, everyone. We are live. Estamos ao vivo para todo o Brasil. And today we have our 10th review. We are going to talk about the Unit 10 of our English course. I want to know how are you today? Are you okay? We are living some hard times, some difficult times in the world, in Brazil. So, how are you? Are you okay? Everything okay with you and your family? I hope so. Bom, in the Unit 10, we talked about some problems and about some good things too. Quem já fez a Unit 10 sabe que a gente fala de alguns problems também aqui no início, né? Mas também falamos sobre lugares lindos ao redor do mundo, as 7 maravilhas do mundo, tem um texto sobre isso. Então, nem tudo são problems na Unit 10, ok? É só uma parte da Unit que fala sobre isso. Então, vamos dar uma passadinha aqui rápida, bem rápida depois. Se você ainda não viu essa unidade, você pode ver com calma lá na Unit 10 do nosso curso, ok? So, repeat. Cancer. Drug trafficking. Famine. Repeat. Famine. Global warming. Government corruption. Repeat. Government corruption. Inflation. Overpopulation. Political unrest. Poverty ou poverty. E eu coloquei aqui um novo, né, gente, que no momento é um dos maiores problemas que nós temos aí, que é o coronavirus. Só para não deixar passar em branco. Bom, se você tem qualquer dúvida em relação a essas palavras, ao uso delas, pode deixar aí nos comentários, não só sobre esse tema, mas sobre qualquer outra coisa que você tenha estudado durante a semana, né? Visto em algum filme, alguma música, pode deixar aí as suas dúvidas, que esse é o nosso encontro, né? Tá sendo semanal, mas na verdade é quinzenal, né? Mas essas semanas nós estamos tendo encontro direto aí, 3 semanas seguidas. So now we are going to talk about local industry. Farmed. Eu quero explicar aqui, porque lá na aula eu passo bem rapidinho assim e não falo em português, né? Não falo nada em português. Só falo das palavras. É o seguinte, gente. Tem algumas palavras em inglês, por exemplo, farm. O primeiro significado que a gente aprende de farm, pelo menos eu, é farm no sentido de fazenda, roça, sítio, ok? Farm. But farm can be used as a verb, as an action. Farm também pode ser um verbo, que é cultivar, criar. Então, todos esses animals que vocês estão vendo aí na tela são utilizados junto com o verbo farm. Então, se você quiser falar assim, eu conheço uma pessoa que cria peixe. So, I know a person who farms fish, okay? My father used to farm lobsters. My cousin works with oysters farming. E aí, se eu quiser falar assim, criação de tal animal, a gente pode falar, por exemplo, criação de camarão. Shrimp farming. Shrimp farming. Aí a gente põe o ing aqui, ó. Shrimp farming, entendeu? Então, todos esses aí que vocês estão vendo na tela são usados junto com o verbo farm, no sentido de criar, ok? So, repeat. Farmed. Lobsters. Fish. Oysters. Shrimp. Okay. And all these plants that you see on your screen, they are used with the verb grown. Aí, se eu quiser falar que fulano de tal planta banana, soybeans, wheat or corn, we use grow. Aqui ele tá no infinitivo, né? É como se fosse plantação. Grown bananas, grown soybeans.
E aí a gente pode usar o grow sem o N no presente. My father grows bananas. My cousin grows corn. Ok? No sentido de planta. Oh, let's repeat. Repeat, please. Grown. Bananas. Corn. Soybeans. Wheat. Ok. Then we have the verb manufacture or manufactured in this case. Aí é no sentido de produção em larga escala, né? Fabricação. Repeat. Manufactured. Electronics. Cars. Microchips. Textiles. And we have raise or raised that we use for chicken, cattle, sheep and goats. E aí, quando você for falar que alguém cria esses animais, você vai usar o verbo raise. My father raises chickens. My grandfather used to raise, my grandfather used to raise goats. Sheep, uma curiosidade, eu não lembro se eu falei isso na aula. Sheep não vai para o plural. One sheep, two sheep, ok? Always singular. Cattle seria gado. So here we have cows. And cattle is the general name, ok? So this is about local industry. Bem rapidinho, já falamos sobre world problems. Now let's go to our grammar, the grammar part. So, let's talk about solutions to problems. Pausa aqui rapidinho, gente. Falei no início, mas a galera tá chegando aí ainda. Se tiver qualquer dúvida, tanto da Unit 10 quanto qualquer outro assunto, pode deixar aí nos comentários que no final eu vou ler, ver quais são as dúvidas, ok? Se eu não souber, vou pesquisar, é óbvio. Então, let's go. To talk about solutions to problems, we can use infinitive clauses. Let's understand. Gente, vamos falar aqui do infinitive. Eu já falei isso, né? Nem todo mundo aqui já ouviu, mas eu não gosto muito desses nomes, sabe? Infinitivo, gerúndio. Nem todo mundo sabe o significado disso. Eu gosto de ver ali na prática o que aquilo quer dizer, quando que eu uso aquilo. Mas esse infinitive tá aparecendo sempre, eu sempre falo dele. Então, para quem não entendeu, eu vou falar mais uma vez aqui rapidinho. O infinitivo, gente, no português, são os verbos que terminam com ar, ir. Essa forma deles, esse modo. Então, é falar, dormir, estudar. Quando o verbo tá nessa forma de ar, ir, ele tá no infinitivo. Como que eu faço o infinitivo em inglês? Tem duas formas. Ou você coloca o to antes do verbo. Então, é to work, to study, to eat, to drink. Ele tá no infinitivo. E, às vezes, em alguns casos, o ing. Então, a gente aprende primeiro que o ing dá a ideia de contínuo, né? I am studying, estudando. Mas, dependendo do contexto, como a gente viu semana passada, se não me engano, acho que sim, o ing, ele também pode ter esse sentido de infinitivo. Então, se eu falar assim, ó, I like watching TV. Deixa eu escrever aqui, ó, pra gente lembrar rapidinho. I like watching TV. Nesse caso, o watching é o infinitivo. Eu gosto de assistir TV, não assistindo. E eu também posso falar I like to watch TV. Sim, esse foi o assunto também da nossa aula passada, tô lembrando aqui. Então, tem essas duas formas de fazer o infinitive, ok? In English. Então, aqui... e também tem a palavra clause, que significa oração. Uma frase que tem um verbo, é uma oração. Vamos entender aqui na prática, né? Isso aqui é interessante para você colocar numa redação, principalmente, ó. One way to change things is to talk to the company's management. Então, uma forma de mudar as coisas é... Aí, logo depois do is, você joga aqui o infinitive. Falar, conversar com a administração da empresa. One way to change things is to talk to the company's management. Então, isso é muito importante porque muitas vezes o aluno, a pessoa que vai lá escrever a redação, esquece desse to. E emenda aqui, ó. One way to change things is
talk to the company's management. Fica errado, porque para fazer o infinitivo, falar, tem que ter o to. So here is the structure. We have one way or another way, one infinitive in the first part, one way to change things, is or are, and another infinitive, to talk. And then we have other examples. Another way to stop them is to get a TV station to run a story. The best way to fight cancer is to do more research and educate people. One way to reduce famine is to train people in modern farming methods. Ok? Então aqui o mais importante é você lembrar desse formato aqui, ó. Depois do is ou are, a gente vai colocar o infinitive, ok? Esse é o primeiro tópico. Now, let's talk about the passive voice. This is very important. Gente, esse é um assunto muito importante. É a primeira vez que aparece isso, assim, no nosso conteúdo programático. A primeira lição que aparece isso é a Unit 10. Então, vamos entender aqui, passive. Olha só, the passive changes the focus of a sentence. Então, esse passive, ele é muito usado em notícias, principalmente. Então, só para você entender, por exemplo, tá muito comum agora nos jornais que querem falar mal lá do Bolsonaro. Quando eles querem falar uma coisa ruim e pôr a culpa no Bolsonaro, eles começam a frase com o nome dele. Bolsonaro ataca jornalista, entendeu? Então, a voz ativa, a pessoa que pratica a ação vem no início da frase para chamar toda a atenção para ela. Então, essa é a voz ativa, active. E a voz passiva, the passive voice, ela coloca a ação primeiro para tirar a atenção de quem que praticou. Então, isso é usado, por exemplo, quando uma reportagem quer, por exemplo, tirar a culpa do bandido. Não quer falar quem que foi que praticou. Então, ela pode colocar assim, ó. Assalto mata 2 pessoas. Não, acidente mata 2 pessoas. Não fala quem que estava dirigindo, não fala quem que praticou. Não deu certo não esse exemplo. Deixa eu pensar em outro. Porque tem que ser com verbo to be e past perfect. Loja foi assaltada ontem à noite. Aí sim, loja foi assaltada ontem à noite. E não fala quem que assaltou. Então, eu tiro o foco de quem praticou a ação para colocar todo o foco no acontecimento, ok? Então, olha só esse exemplo. The president opened the building in 1931. So, the emphasis is on the president. This is the active voice. And in the passive voice, I start with the happening. It was opened by the president in 1931. E eu poderia falar também, it was opened in 1931. Aí eu nem menciono quem foi que fez aquilo, ok? Então, aqui nós temos a active e a passive voice. Deixa eu passar aqui para frente que eu quero mostrar a estrutura. One moment, please. Oops. Yes. The doer of the action in each of these sentences is obvious or not important, so the by phrase can be omitted. So, when we say who did the action, we use by. For example, they use the euro in most of Europe. The euro is used in most of Europe. Aí, se eu quisesse falar quem que usa, eu colocaria aqui o by, como eu fiz na frase anterior, ó. Vamos ver de novo aqui. The president opened the building in 1931. It was opened by the president in 1931. So, if you want to put the name or the person, the subject who did the action, you use by. But it's not obligated. Às vezes, você não quer mencionar quem fez aquilo, ou você não sabe. Então, você pode omitir essa parte da frase. It was opened in 1931. É isso que está falando aqui. Então, aí sim, o exemplo aqui, né? Ó. They use the euro in most of Europe. The euro is used in most of Europe. E aí, como que a gente vai fazer essa frase? Presta atenção.
Você vai pegar, olha só, na voz ativa, a gente tem que olhar qual tempo verbal que foi usado. Aqui, use está no simple present. So, esse simple present, ele vai ser transferido para o verbo to be. O verbo to be tem que estar no simple present. Ok? The hero is. E aí o used, o que está na frente do verbo to be, tem que estar sempre no past participle. Vou escrever aqui, peraí, vamos lá. Vou colocar assim, ó. I clean my house every day. Vamos lá. I clean my house every day. Se quem praticou a ação tá no início, então isso aqui tá na voz ativa, certo? Para eu passar para a voz passiva, o que eu vou fazer? A ação vem no início. Então, my house. Aí, em seguida, vou pôr aqui embaixo, ó. Vou até colocar aqui em cima, gente. A gente vai usar o verbo to be mais o past participle. Ok? Essa é a regra. Tá. O verbo to be tem que estar no mesmo tempo verbal. Clean está no simple present. Vocês estão acompanhando? Então, o verbo to be tem que estar no simple present, que é aqui no caso is. E aí o cleaned, ele é jogado para o past participle. My house is cleaned by me every day. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui, agora no passado. I washed the car yesterday. I washed the car yesterday. Okay, so washed is in the simple past. So, my car. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Colocar o verbo to be no simple past. Porque é o verbo to be, ele que marca o tempo aqui. My car was washed by me. Vou tirar o by me. Vou pôr só yesterday. My car was washed yesterday. Ok? Por que ficou igual aqui? Foi uma coincidência, porque washed é um verbo regular. Significa que tanto no simple past quanto no past participle, ele sempre vai terminar com ed. Todos que terminam com ed, eles não mudam. Agora vamos fazer uma no futuro. My husband will fix the TV. My husband will fix the TV. So now we have future. Then we have to put the verb to be in the future. The TV will be fixed by my husband. Will be fixed. Ok? Então aqui, ó, o verbo to be no futuro, will be, e o fixed, porque sempre tem que ser no past participle. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Então, para a gente fazer a voz passiva, a gente sempre vai usar o verbo to be com past participle. E aí você tem que ver o tempo verbal da frase que você quer colocar, presente, passado, futuro, ele é marcado pelo verbo to be, tá bom? Então, você pode usar is, was, will be, se for futuro. Beleza? Tranquilo? E para que serve isso? Para mudar o foco da frase. E aí, a gente tem aqui uma outra aula about passive with prepositions. Let's remember. Pay attention. Too many trees are being cut down right now. Too many trees have been cut down recently. Olha só, vamos entender aqui. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Tem que ser verbo to be mais past participle, ok? Então, olha aqui, o verbo to be nessa primeira frase, ele tá no presente contínuo. Are being significa estão sendo.
Vem cá, que eu vou te mostrar mais uma. Olha só. Many people are cutting trees. Are cutting. This is present continuous. Tá, então, trees, Agora a gente tem que colocar o verbo to be no present continuous. Como que a gente vai fazer isso? Quais que são os dois itens do present continuous? Vamos lembrar? É am, is ou are, mais ing. Esses são os dois itens do present continuous. Quem ainda não tá sabendo, não tá entendendo nada que eu tô falando, precisa assistir às aulas de revisão, tá, gente? Tudo isso aqui eu falo lá nas aulas de revisão, esse negócio de present continuous, simple present, tudo isso tá lá. Mas enfim, vamos lá. Então tá, para eu fazer aqui o present continuous, qual desses três aqui que combinam com trees? Trees tá no plural, certo? Então tem que ser are. E aí, eu tenho que usar o ing no be. E aí fica being. Trees are being cut by many people. As árvores estão sendo cortadas por muitas pessoas. E aí, por isso que ficou are being. É estranho, mas tá certo. Estão sendo are being. E é isso que tá escrito aqui, ó. Too many trees are being cut down right now. Too many trees have been cut down recently. Vamos entender agora esse have been? É o mesmo raciocínio. Ó. Many people have cut down the trees. Have cut down. Lembra que isso aqui dá ideia, esse have, ele dá a ideia de algo que começou no passado e ainda está acontecendo. Tem cortado as árvores. E aí, para a gente inverter aqui e colocar na voz passiva, the trees have been cut down by many people. Esse tempo verbal aqui é o present perfect. Present perfect. Então, aqui nós temos o verbo to be no present perfect, que é o have been, e o verbo principal da frase, que é o cut down. The trees have been cut down by many people. By many people. Agora sim, vocês já entenderam de onde veio isso, agora vamos ver as outras coisas que tem aqui, ó. The first phrase, are being cut down. This is the present continuous passive, used to talk about an action in progress right now. And in the second phrase, we have the present perfect passive, describes something that is started before the present. The exact time is not important. Então, ó, gente, isso aqui é a mesma coisa do present continuous. Present continuous é usado para falar do quê? De algo que está acontecendo agora. E o present perfect? Algo que aconteceu no passado, a gente não sabe exatamente quando. Esse é o present perfect, right? E aí aqui tem a estrutura, ó. Subject, is or are being, plus past participle. And in the second phrase, subject, has or have been, plus past participle. These words are used to describe causes. They have similar meanings. So, as a result of, because of, though, due to, by, essas palavras, frases, são ótimas para você usar na sua redação, para enriquecer a sua redação. For example, vamos direto para cá, ó. The air is being polluted by fumes from cars and trucks. Potholes aren't being repaired due to a lack of funding. Our city streets are being damaged as a result of heavy traffic. Our fresh air supply is being depleted through overuse by people who don't conserve. Então, ó, as palavrinhas aqui. By, due to, as a result of, though. Se você vai fazer redação, vale a pena memorizar algumas delas aí para usar na sua redação. Como eu falei aqui atrás, ó, elas são usadas para descrever as
causas de algo. Ok? E aí nós tínhamos alguns exemplos do present perfect passive, que é aquele que é para falar de coisas que têm acontecido, começaram no passado e continuam acontecendo. For example, the homeless have been displaced from city shelters because of overcrowding in city shelters. Many parks have been lost through overbuilding. Ok, e aí depois são os exercícios que a gente fez lá na aula, mas não tem necessidade da gente repetir aqui. Pessoal, falei bem rápido, fiquei até sem ar aqui. Bom, deixa eu colocar lá nos meus exemplos. Vou deixar aqui. Assunto principal de hoje, voz passiva. A gente viu aqui que a gente sempre vai usar o to be, mais o past participle. Para quem tá perdido aí e não sabe o que é past participle, é aquela terceira coluna das listas de verbo. Sabe, gente? Todo mundo que já estudou aí no ensino médio, sempre nos livros de inglês tinha uma lista no final que vinha com 3 partes: presente, passado e past participle. É a terceira coluna. Essa lista também está disponibilizada no nosso curso. Eu não lembro exatamente em qual aula, mas eu vou conferir e passo para vocês, tá bom? No grupo ou aqui também. No grupo, né? Mais fácil. Eu mostro lá para vocês onde tá, até envio no grupo também, para vocês entenderem do que eu tô falando, que é a terceira coluna. Bom, galera, então era isso que eu tinha para falar, assim, bem resumidamente. Meia hora, tô falando aqui. E agora eu quero saber de vocês. Do you have any questions, any problems about the passive, about anything? Just tell me. Agora sim vou dar uma olhada em quem tá aqui comigo. Deixa eu ver, Tarcísio, Balduino, Giovanni, João Gabriel, Tiago, Rodrigo, Diógenes, Bruno, Manuel, Ana Belga, Guilherme, Alan, Jucinei, Fabrício. Good evening, everyone. I'm very happy that you are here. Good evening. Essa semana eu tive algumas aulas ao vivo, galera fazendo já o simulado de expressão oral. Tive simulado, quer ver que eu me lembre, com Diógenes, foi essa semana ou semana passada? I don't remember. Hoje tive um simulado ao vivo com a Maria Eliane, mas eu acho que ela não tá aqui hoje. Também corrigi redações, eu mandei já os feedbacks pelo WhatsApp, agora já enviei lá para o pessoal escanear e enviar para vocês. Logo eles vão enviar por e-mail também. E, mais uma vez, quem ainda não fez correção de redação, as pessoas mandam, eu corrijo, e aí depois a pessoa tem que reescrever com as correções, copiar lá para poder internalizar o que errou. Então, se você ainda não fez a sua correção de redação, estou aguardando, hein? É isso aí, galera. Não fiquem com medo, tá, de marcar expressão oral. É super tranquilo o primeiro simulado. É mais falar sobre a apresentação, sobre a rotina, sobre o seu bairro, neighborhood. Então, começa super tranquilo. Aí, vai subindo o nível a cada simulado, né? São 6 no decorrer do curso. Então, começa bem facinho, depois sobe o nível. Não precisa ficar com medo de não conseguir falar. Tranquilo. É comigo mesmo, pessoalmente. Por enquanto, né, ainda tá tranquilo para fazer comigo. Mas se apertar, nós já temos professores, né, para nos ajudar nisso. Mas se você não marcou, marque. Estou aguardando, hein? Bom, pessoal, então se não tem dúvida, eu vou ficando por aqui. Agora, essa unidade ainda não está concluída, porque ainda tem os quizzes, né? Até amanhã a gente posta tudo para vocês. E os da semana passada já estão no ar, da Unit 19. Então, se você ainda não fez, faça o quiz geral, o quiz de listening e o quiz de reading, ok? Thank you very much for watching this class, and I see you next week. Bye, bye!